Uma dúvida muito frequente é quanto ao direito à meia entrada do acompanhante da pessoa com deficiência. É certo que a lei estabelece que o acompanhante da pessoa com deficiência tem o direito à meia entrada, assim como a pessoa com deficiência. Então, no momento em que for adquirir o bilhete, entrada, ingresso, não importa o nome que se dê, para a pessoa com deficiência, deve ser solicitado também o bilhete do seu acompanhante, sendo que cada um desses bilhetes, da pessoa com deficiência e do seu acompanhante, serão comprados com 50% de desconto. E muitas vezes a empresa utiliza certas barreiras para que as pessoas com deficiência não consigam comprar o ingresso do seu acompanhante. E muitas vezes elas solicitam um laudo médico ou um relatório dizendo que aquela pessoa precisa de acompanhante. Ou elas pedem que lhe tragam documentos dizendo que ela precisa estar acompanhada. Vamos ver o que a lei fala sobre isso, porque isso que é o importante. A lei diz que a pessoa com deficiência e o seu acompanhante terão direito à meia entrada. Questão 1 resolvida. E agora, quanto ao acompanhante, o regulamento fala que, enquanto a avaliação biopsicossocial não for regulamentada, para saber se a pessoa com deficiência precisa ou não de acompanhante, deve ser perguntado à pessoa com deficiência. Assim, a pessoa com deficiência que deve informar se ela precisa ou não de acompanhamento durante aquele evento, espetáculo, show que ela quer assistir. A lei fala apenas isso. Então, se a lei impõe dessa forma, a empresa responsável pelo evento não pode criar normas, não pode inventar regras que a lei não estabeleceu. E muitas vezes, se não em todas, essas regras são criadas para que esse direito previsto em lei seja restringido. Isso não pode acontecer. A pessoa com deficiência tem o direito de adquirir o ingresso seu e do seu acompanhante com 50% de desconto. E para saber se ela precisa ou não de acompanhante, basta perguntá-la. Se ela disser que precisa, pronto, está dito. E se for um menor de idade? Se for uma criança com deficiência, como faremos? Se for uma pessoa com deficiência que não consegue exprimir sua vontade, nesse caso, será perguntado ao pai, ao responsável por aquela pessoa, se ela precisa ou não de acompanhante. Só que essa questão não precisava nem ser explicada, porque se aquela criança com deficiência precisa de um responsável, é óbvio que ela vai precisar de um acompanhante. Mas o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Então, quando você que tem um filho, um irmão, um marido, uma esposa com deficiência e for adquirir o ingresso de acompanhante, saiba que basta apenas que a pessoa com deficiência informe que precisa do acompanhamento. Inclusive, eu vou fazer um outro vídeo explicando melhor sobre o acompanhante para as pessoas com deficiência, porque muitas vezes as pessoas que não entendem de deficiência acham que precisar de um acompanhante é somente quando você precisa de alguém para te auxiliar na locomoção, carregando, a pessoa que precisa de alguém para que seja necessário ajuda na alimentação, uma ajuda assim mais complexa. Porém, muitas vezes a pessoa com deficiência, ela precisa de ajuda para pequenas tarefas que as pessoas não veem. Às vezes ela não consegue carregar coisas, ela precisa do auxílio de alguém que ela não se sente segura de sair sozinha.
E nós temos que falar aqui também das deficiências que não são visíveis, da deficiência psicossocial. É um tema muito complexo que eu não vou aprofundar nesse vídeo para não ficar muito extenso, mas que eu volto em um outro momento para falar mais sobre a real necessidade de um acompanhante que as pessoas que não têm ninguém com deficiência na família, ou que às vezes até mesmo tem, mas que a deficiência não necessita de um acompanhante nesse sentido, as pessoas não veem a real necessidade.